Olá pessoal, boa tarde. Na nossa conversa de hoje, nós vamos, digamos assim, encerrar todo o processo revolucionário da França, né, que culminou com a instauração da Revolução Francesa em 1789. E na nossa conversa de agora, nós vamos falar do encerramento do período de Napoleão Bonaparte governando a França. Como a gente destacou no nosso diálogo passado, a gente mencionou o início do governo de Napoleão Bonaparte e as fases das reformas que ele implementou nesse país. Mas é importante também nós dizermos que a era napoleônica, né, o período de Napoleão Bonaparte na França, teve início após o golpe de Estado do 18 de Brumário, né, que passou para a história como o marco inicial da Revolução Francesa, né, o marco inicial do processo de Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, ele é considerado também, né, por muitos franceses, também por muitos pesquisadores e historiadores, né, como aquele tipo de governante, né, digamos assim, mais bem sucedido da história desse país. Algumas pessoas, inclusive, chegam a mencionar que ele foi tão bem sucedido, né, devido à sua habilidade como estrategista, devido ao seu destaque, né, como líder político, e também devido ao seu talento por empolgar os seus comandados, os seus soldados com promessas de riquezas, com promessas de glórias, principalmente após cada vitória. Mas o período de Napoleão Bonaparte, ele passa, né, para a história como subdividido, né, como dividido em três grandes fases, em três grandes períodos. Eu menciono aqui a questão do consulado como o primeiro período, né? Eu destaco aqui o Império, né? E o seu período de encerramento, que vai passar para a história como o governo dos 100 dias, como o período dos 100 dias. E o que foi de destaque, que teve de maior destaque em cada um desses períodos, o que caracterizou cada um desses períodos, né? Então vai ser esse o motivo principal do nosso diálogo de hoje. Então, o consulado, ele é caracterizado como aquele momento da França em que ela vai passar por um período de reorganização, né, política, um período de reorganização jurídica, mas também, principalmente, aliás, como um momento de organização administrativa. Então, o período do consulado ele é marcado por isso. Mais uma vez, por um período de reorganização jurídica, reorganização política e também de reorganização administrativa. O governo do consulado, ele era republicano. Esse é um dos pontos cruciais para que a gente possa destacar nesse período, porque nós vamos fazer aqui um destaque maior nessa questão de republicano, né? Vamos fazer uma parte nessa questão de um período republicano que marcou o consulado. Então ele era controlado por militares e tinha na sua fase de governança, né, ou seja, o consulado ele passou a ser gerido, passou a ser governado por três pessoas, entre eles o próprio Napoleão Bonaparte, né? Mas o Napoleão Bonaparte ele passou a controlar posteriormente todo esse governo, passou a ser ele, né, o principal governante do consulado, né? Porque ele foi eleito primeiro cônsul, né, da República e, portanto, era ele que geria toda a França nesse período. Aí nós dissemos, né, que nós iríamos fazer uma parte nessa discussão. Por quê? Porque apesar do consulado ser um período, passou para a história como período republicano, na verdade não foi bem assim que as coisas funcionaram, né? Apesar de republicano, de ter um caráter republicano, né, porque foi dado inclusive por uma nova Constituição francesa, era o próprio Napoleão Bonaparte que fazia tudo, né?
Era ele que comandava o exército, era ele que propunha novas leis, era ele que nomeava os membros da administração e também era o próprio Napoleão Bonaparte que controlava a política externa. Ou seja, de regime republicano não tinha quase nada. Então, durante o governo do consulado, as oposições foram praticamente aniquiladas, a alta burguesia consolidou-se, né, nesse período, né, e os projetos de emancipação dos setores populares foram praticamente aniquilados, foram praticamente sufocados. Por isso que de republicano o consulado não tinha quase nada. Napoleão governou praticamente de forma autoritária, né, porque era ele que comandava e geria todo o processo da França. Com os resultados obtidos durante o consulado, Napoleão Bonaparte ele foi nomeado cônsul vitalício, ou seja, para toda a existência, para toda a sua vida, em 1802, no século XIX, devido às grandes alianças, devido aos apoios que ele acabou recebendo das elites da França, não é? Que estavam praticamente entusiasmadas com os avanços que vinham acontecendo na França. Então, de forma específica, era esse as principais estratégias, essas principais características da primeira fase de Napoleão Bonaparte na França, chamada de consulado. Tranquilo? A próxima fase de Napoleão Bonaparte na França é chamada de Império. Como foi que foi construído o Império Napoleônico, não é? Então, o Império ele foi construído definitivamente após uma grande mobilização da opinião pública, não é? Que em 1804 realizaram um plebiscito, não é? Onde foi restabelecido o regime monárquico, né? Praticamente restabelecido não, né? Instaurou de fato, né, o regime monárquico, porque não tinha sumido, né? Como a gente viu no consulado, era um governo de Napoleão praticamente governado de forma autoritária. Mas enfim, com esse plebiscito foi restabelecido o período monárquico, né, o regime monárquico, e a indicação de Napoleão Bonaparte para ser o imperador. Em 2 de dezembro, né, foi oficializado o próprio Napoleão como nome de Napoleão I. E esse próprio Napoleão liderou uma série de guerras, expandindo o domínio francês. É importante destacar que no período do Império, a França teve, digamos assim, um boom, né, no que se refere à questão de expansão de territórios, né? Então, no período do Império, a França teve um grande crescimento, uma grande expansão de território. Também teve foi nesse período também que outros países entraram em conflito muito maior com a França, né? Justamente por essa questão de poderio econômico, né? E em alguns casos a França teve que entrar em conflito, né, com a Inglaterra, com a Rússia. Como nós destacamos na conversa passada, a França fez inclusive que implementar um bloqueio continental para frear o avanço, né, da Inglaterra. Mas em 1805 a França invadiu a Inglaterra e foi derrotada. Essa derrota da França para a Inglaterra acabou acelerando, digamos assim, a saída, acabou acelerando o enfraquecimento de Napoleão Bonaparte, né? Ele acabou enfraquecendo. E em 1806, né, como nós dissemos, ele decretou o bloqueio continental, que dizia que todos os países, sem exceção, deveriam fechar os portos do comércio para a Inglaterra. Mas esse decreto acabou não surtindo efeito, pois a França não conseguia, né, abastecer todo o mercado, né? Então, por isso que esse decreto de bloqueio econômico acabou não surtindo o efeito esperado para os franceses, né? A Rússia, que tinha, por exemplo, digamos assim, aderido esse decreto após um acordo com a França, né, após um acordo que fez com a França, mas como era um país essencialmente, fundamentalmente agrário,
né, agrícola, né, ele estava também enfrentando uma série de dificuldades, uma série de crises econômicas, e essa série de dificuldades e essas crises econômicas fez com que a própria Rússia abandonasse esse bloqueio continental. E houve digamos assim, uma vingança, né, da França em relação à Rússia, né, principalmente com relação ao czar Alexandre I. O governo de Napoleão, portanto, decidiu invadir a Rússia também no século XIX, em 1802. Então, tudo isso, esse bloqueio continental que a França tentou implementar em relação à Inglaterra para que enfraquecesse esse país economicamente e que não deu certo. A invasão da França a Rússia, por ela não ter seguido a risca e por ela ter abandonado o bloqueio continental, né, tudo isso acabou enfraquecendo e acelerando, portanto, a derrocada, a queda de Napoleão Bonaparte da França, né? Inclusive, uma desastrosa campanha militar na Rússia encorajou outros países, né? Acabou encorajando outros países, né, europeus, inclusive, a reagirem contra essa supremacia francesa, né? E em 6 de abril, o resultado disso foi que em 6 de abril de 1814, um exército formado por ingleses, formado também por russos, por prussianos e por austríacos, enfim, um exército formado por uma série de países acabaram tomando Paris e capturando Napoleão Bonaparte, que acabou sendo, portanto, enviado para a ilha de Elba. E o trono francês foi colocado nas mãos de Luís XVII. E é assim que se encerra o período do Império Francês nas mãos de Napoleão Bonaparte. Tranquilo até aí? A última fase de Napoleão Bonaparte no governo francês vai ser quando ele retoma, né, o poder. Veja que nós dissemos que no final do Império ele foi capturado, enviado a uma ilha, né? Mas ele vai acabar retornando dessa ilha, né? Ele consegue fugir dessa ilha e volta à França. E essa volta de Napoleão Bonaparte à França, em 1815, né, vai ser, digamos assim, uma glória para Napoleão Bonaparte em um certo sentido, né? Por quê? Porque ele vai recebido como um verdadeiro herói, vai recebido como gritos de viva imperador, né? E vai acabar se restabelecendo no poder francês, vai acabar se instalando novamente no poder, obrigando aquela família real de Luís XVII que tinha tomado o poder, obrigando essa família real a fugir. Porém, a permanência de Napoleão Bonaparte no poder vai durar apenas 100 dias. Por isso que essa fase final de Napoleão Bonaparte no governo francês é chamada de um governo de 100 dias. Porque esse restabelecimento de Napoleão Bonaparte, após ele ter sido capturado e colocado para uma ilha, né, e quando ele retoma o poder, mas esse poder dura apenas 100 dias. Tá bom? Uma coligação militar da Europa se reorganiza, se reestrutura e acabam derrotando de forma definitiva Napoleão Bonaparte. Essa derrota de Napoleão Bonaparte para essa coligação militar europeia vai passar para a história, né, como a Batalha de Waterloo. Então, Napoleão Bonaparte é derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo e foi mandado novamente para uma ilha, só que dessa vez na ilha de Santa Helena, onde ele ficou lá até a sua morte. Tranquilo? Então essa foi a nossa conversa de hoje, falando todo o percurso de como foi que Napoleão Bonaparte chegou ao poder, como é que ele se reestrutura, como é que ele se reorganiza, como é que ele vai ser passado para a história como um governante estrategista, como um governante bem-sucedido, e como é que ele vai chegar até a sua derrocada no século XIX, quando é derrotado na Batalha de Waterloo por uma coligação de militares da Europa. Tranquilo? É isso aí. Estude e um abraço virtual a todos e a todas.